Queridos irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos para mais um vídeo aula, Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal de ensinamentos bíblicos e teológicos. Nesse vídeo aula estaremos dando continuidade em alguns pontos sobre a homilética. Eu estarei aqui repassando mais alguns pontos para o entendimento e o crescimento bíblico de cada um de vocês, ok? O que é homilética? A pregação da palavra é parte central da vida cristã. A pregação da palavra é fundamental. Lembrando que sem a pregação bíblica e teológica não há como ter crescimento. Pregações vazias de conteúdos, pregações vazias da verdadeira e eterna e soberana Palavra de Deus, são pregações que não levam ao crescimento transformador. A Palavra de Deus, ela precisa ser explicada, ensinada corretamente. As pessoas só têm uma vida transformada, uma vida liberta, uma vida capacitada por meio da exposição fiel das Sagradas Escrituras. Quando nós falamos de homilética, nós iremos compreender algo muito importante, que o cristão precisa sempre ter em mente que ele carrega uma grande responsabilidade. Ensinar e pregar não é algo que você aprende para ensinar de qualquer jeito. Não. Você aprende, você estuda corretamente para ensinar como de fato a palavra de Deus diz. É preciso que haja um coração firme e uma responsabilidade de preparar os sermões da maneira exata. Não prepare sermões bagunçados, sermões confusos, sermões antibíblicos, mas sim sermões bíblicos para que haja o crescimento das pessoas que vão ouvir a exposição da palavra de Deus através de você. O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, Paulo, por meio da carta, ele não apenas ensina a Timóteo, mas ele traz conselhos. Persista em ler. Esse persistir em ler é uma dedicação verdadeira, é algo constante, todos os dias. Aplicar a palavra de Deus em nossa vida. O cristão que é salvo pela graça, ele precisa ter em mente que ele precisa zelar pelo bom conteúdo de Cristo. Quero lhe fazer uma pergunta especial. Que tipo de conteúdo você tem pregado? Que tipo de conteúdo você tem ensinado para as pessoas? Você tem ensinado, pregado como está escrito, ou você tem falado coisas que estão fora do texto? Se a sua pergunta é que você tem falado mensagens fora do texto, quero que você entenda. Estude e leia antes de pregar. É melhor você pregar, ensinar da maneira certa do que você ensinar as pessoas erradas. As pessoas precisam saber o verdadeiro conteúdo. Há muitos pregadores que não ensinam a palavra, que não pregam a palavra, mas inventam falsas profecias, enganos,
falsas mensagens, falsas revelações, porque a verdadeira revelação é a palavra. Se a palavra de Deus não for valorizada, não há um cristianismo saudável. Se a palavra de Deus não for valorizada, as pessoas não podem conhecer ao Cristo verdadeiro. As pessoas só conhecem a Cristo através da exposição da palavra de Deus. Então, quando nós temos um compromisso real com a palavra, as pessoas precisam ver em nós confiança. As pessoas precisam ver em nós que nós temos um bom conteúdo para entregar para elas. E entregar o bom conteúdo para as pessoas exige momento de dedicação e de preparação. Vamos aprender algo muito importante, queridos, amados irmãos e alunos, que a palavra de Deus, quando ela é pregada, as pessoas, elas vão ouvir aquele conteúdo e elas precisam ter clareza. A luz precisa iluminar na mente das pessoas através da exposição bíblica. Não há como ensinar algo para as pessoas que você não tem certeza. Você leu, mas você não absorveu o conteúdo exato daquela mensagem para ensinar para as pessoas. A homilética nos ensina algo muito importante acerca da oratória. É a arte de falar em público e se caracteriza em 5 formas acadêmica: florense, política, popular e religiosa. Precisamos entender que a homilética também nos ensina a ter um tom verdadeiro, a ter um tom sincero, a ser você mesmo. Você precisa ser você. Você precisa entender que as pessoas precisam ouvir que ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai ensinar algo verdadeiro para as pessoas. Então, lembre-se, se preparar é fundamental, ok? Para prosseguirmos em nossa aula, a homilética na história da pregação Antigo Testamento. Os profetas profetizavam do que ouviam de Deus, portanto eram pregadores. Elias, um pregador com características pessoais, consideradas coléricas e melancólicas por alguns estudiosos. Apesar disso, era capaz de persuadir as pessoas que lhe ouviam pela força de sua palavra. Elias, ele tinha um caráter sincero, porque a palavra que estava na boca de Elias era a palavra de Deus. Elias, ele foi um profeta do Senhor. Elias, ele foi um pregador da palavra, porque os profetas também, eles eram pregadores, porque eles ouviam de Deus, a palavra de Deus. Assim nós precisamos entender que, assim como Elias teve uma responsabilidade de pregar a palavra, de profetizar a palavra, de instruir por meio da palavra, nós precisamos instruir por meio da palavra. Seja um pregador verdadeiro que ama ao Senhor nosso Rei. Amós foi um pregador corajoso, cuja profecia denunciava os pecados da corrupção moral de Israel que afetava toda a vida do povo. Assim como Elias, Amós também foi um pregador. A palavra de Deus estava na boca de Amós. A palavra de Deus estava dentro de Amós, vivendo em Amós. Amós tinha zelo pelo conteúdo verdadeiro da palavra que Deus havia, por meio da sua graça, concedido para que ele viesse falar ao povo. Lembre-se de algo: assim como Elias, assim como Amós tiveram compromisso com a palavra, nós precisamos também ter compromisso e zelo com a palavra de Deus. Esdras
não foi apenas um escriba, mas um homem de grande conhecimento intelectual. Esdras possuía habilidade especialmente no conhecimento das leis de Moisés, e foi o homem que teve a iniciativa e ousadia de fazer um púlpito de madeira e ler a palavra de Deus, convencendo o povo a mudar de vida. Esdras não foi apenas um escriba, mas ele era um homem que era dotado de conhecimento intelectual. Esdras também foi um pregador. Ele falou a lei de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus foi colocada no lugar certo. Ele explanou a palavra, convencendo o povo a mudar de vida, a mudar de mente. Assim precisa também nós, como pregadores do Evangelho, anunciar o bom conteúdo do Senhor. Você também que tem o desejo de pregar, lembre-se, se prepara, assim como Elias, assim como Amós, assim como Esdras. Nós precisamos ter zelo pela palavra. Isaías, o pregador messiânico, mais citado entre os escritores do Novo Testamento e pelo próprio Cristo, foi um pregador messiânico que anunciou a vinda do Messias para salvar seu povo. Foi martirizado durante o reinado de Manassés por causa de sua mensagem. Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas, chorava pelo seu povo e pelo seu Deus. Foi um homem corajoso que denunciou o pecado de Israel no período difícil de desintegração do reino de Judá. Ezequiel, o profeta no período do exílio babilônico, sua mensagem tinha um caráter escatológico, especialmente para com o povo de Israel. Teve a coragem de descrever profeticamente a destruição e restauração de Israel em todo o seu livro. Zacarias aparece entre os 12 profetas menores e foi capaz de não apenas pregar ao povo a necessidade do resgate das propriedades espirituais para a restauração da vida econômica, moral e espiritual, mas o fez com muita firmeza e ousadia, empregando linhagem direta e objetiva. Malaquias foi o pregador que exortou o povo para que reconhecesse o senhorio absoluto de Jeová. Abacuque, um pregador de cultura excepcional, que pregava poetizando sobre a situação caótica em que vivia Israel. Se perguntou o porquê as coisas ruins aconteciam com seu povo e respondeu suas indagações apontando para a glória de Deus. Miqueias se destaca na leitura do seu livro como um pregador de estilo simples e vigoroso, que tinha coragem suficiente de empregar figuras de linguagem e metáforas que representam o estado espiritual do povo. Queridos irmãos e alunos, esses tópicos que eu estou passando para vocês dentro da homilética, nós precisamos sempre compreender o zelo que precisamos ter. Assim como esses homens tinham zelo, coragem, dedicação, foram pregadores dedicados que se dedicaram a Deus, a sua palavra. Lembrando que estes homens tinham zelo pela palavra do Senhor. Assim como Jeremias foi tocado pelo Senhor, Ezequiel foi tocado pelo Senhor, Isaías foi tocado pelo Senhor, Amós foi tocado pelo Senhor, Malaquias foi tocado pelo Senhor, Zacarias foi tocado pelo Senhor, Elias foi tocado pelo Senhor, Esdras foi tocado pelo Senhor. Que a palavra de Deus toque em nós a cada dia, que nós venhamos se aproximar da palavra de Deus com sinceridade e com dedicação. Lembre-se,
Nós estamos aqui nesta terra para um propósito: honrar ao Senhor, honrar a sua palavra. E nós precisamos, queridos irmãos e alunos, levar a palavra de Deus a sério. Honrar a Deus não é de qualquer maneira. Honrar ao Deus da palavra não é de qualquer jeito. Nós precisamos ter uma fiel dedicação. Nós precisamos nos achegar a cada dia ao Senhor com um coração contrito, sincero, valorizando a Tua palavra, aplicando a Tua palavra, zelando pela Tua palavra, tendo um compromisso verdadeiro com a Sua palavra. E que haja em nós, queridos irmãos e alunos, a presença de Deus, a graça de Deus, e assim nós íamos prosseguir amando ao Senhor. Estamos parando por aqui neste tópico sobre homilética. Quero aqui te agradecer a vocês que estão conosco nessa série de estudos. Estaremos com um novo conteúdo bíblico e teológico para o seu crescimento. Os perigos de uma pregação não bíblica. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a graça de Deus te fortaleça a cada dia. Prossiga na presença de Deus, glorificando ao Senhor e caminhando nos princípios bíblicos. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo aula, se Deus quiser.